Medo é algo que nos acompanha a vida inteira. Medo é algo positivo às vezes e na maioria negativo, né? O medo às vezes é muito importante, especialmente quando nós às vezes temos que aprender algumas lições e o medo nos coloca alguns limites. Todos nós precisamos de limites. Eu me lembro que nós estávamos na praia e os nossos filhos com essa mania de criança que não tem medo de água, né? A criança não tem medo de água até uma onda levar, capotar, comer areia e tudo. Depois elas aprendem, não é assim? Mas a gente fica com receio, porque você fica dizendo, não entra, não entra, não entra, não entra. E a criança pequenininha, ela vai entrando porque ela acha bonito a onda, aquela história toda. Um dia a Raquel estava me dizendo, olha, fica de olho ali, fica de olho no Luca, fica de olho no Luca. Ele não tinha muito medo, até hoje é meio, né? Não tem muito limite assim. E ele entrou na água correndo e a Raquel disse, vai atrás. Eu digo, não, deixa. Deixa a onda dar uma pegada nele ali, eu quero ver se ele não vai entender o que eu estou dizendo, ele não está aprendendo. E não deu outra, né? E aí é doído tu ver o teu filho comendo areia, né? Mas assim, deu assunto encerrado, lição aprendida. Ele depois passou a ter um medo bom do mar, sabendo que tudo tem um limite, até o momento eu vou, a partir dali eu tenho que estar com o papai, porque o negócio é meio complicado. Esse medo, ele é positivo, cara. É positivo ter um medinho, um limite, da gente entender o que é. É normal e faz parte da nossa vida. Eu me lembro que quando eu comecei a falar em público, eu sempre gostei de falar, nunca tive dificuldade, na realidade, de falar em público. Minha mãe disse que eu demorei muito para falar. E ela que levou no médico e fazia tudo que é exame. Não precisava ter gastado dinheiro, mãe. Deu tudo certo. No final das contas, deu tudo certo, né? Mas demorei um pouquinho, mas depois que o cara embala, é lomba abaixo, né? E quando eu comecei a falar em público, apesar de eu não ter dificuldade de encarar o público, eu tinha um medo enorme. E eu não conseguia lidar com esse medo de ter que encarar o público. E apesar de eu gostar e não ter dificuldade, um dia eu encontrei um pastor amigo meu, muito experiente, ele falou, Robson, acho que tu não entendeu. Esse medo é importante, porque é uma responsabilidade que você tem de fazer a coisa certa. O dia que você perder esse medo, você se preocupa. O dia que você não tiver mais esse medo de que te faz buscar mais, de entender mais, a responsabilidade de poder falar alguma coisa, de transmitir alguma coisa com conteúdo, aí você se preocupa, porque de fato você perdeu esse limite, você está se achando muita coisa e aí a coisa pode descambar. Então esse medo é bom. Então a gente tem esse receio de querer acertar, de querer fazer a coisa certa, o medinho da responsabilidade, né? de não querer errar, tudo isso é positivo. Mas normalmente não é esse medo que nos rege. Normalmente é um medo que nos trava, que impede que a gente fale. E eu me lembro da primeira experiência marcante na minha vida em relação a medo que nos tranca. Eu tinha meus 10 anos de idade, eu estava passeando com meu pai numa chácara. E eu achei uma canoa daquelas que cai dos coqueiros. Sabe aquelas... É uma canoa mesmo, né? Uma canoinha que cai do coqueiro de campo. E eu juntei aquela canoinha e fui arrastando embora com meu pai no campo. A gente foi indo para casa de volta. E talvez meu pai nem lembra disso. E quando eu vi, rapaz, tinha uma caranguejeira que saiu da canoa e veio subindo naquele troço e subiu no meu braço. E o meu medo impediu que eu falasse alguma coisa. E eu travei, talvez você já experimentou isso, eu simplesmente travei, a voz não saía. E meu pai caminhando do meu lado de mãos dadas. E eu não conseguia chamar ele. E ela veio vindo, ela veio subindo, e ela chega no meu ombro. E eu travo com as pernas, pelo menos isso deu para fazer, né? Quando ele viu que eu travei, ele olha para mim e vê aquele bicho já aqui em cima. Né? E ele dá aquele tapa e diz, rapaz, não me falou. Eu digo, cara, né? Eu não conseguia respirar, quanto mais falar. Esse medo que nos trava. Né? Esse medo sem reação, que nos impede de ir adiante. Esse medo é um medo que a gente tem que analisar o que está acontecendo, que ponto
O que aconteceu na nossa vida que nos fez chegar a isso? Por que que nessa área da nossa vida, de fato, nós travamos? Por que que na área específica da nossa vida tem coisas que a gente simplesmente é levado, possuído? O camarada mais corajoso é possuído pelo medo e ele trava naquela hora, tem alguma coisa acontecendo. E o medo é biblicamente exposto inúmeras vezes. Nesse momento aqui, especificamente nesse momento aqui, havia uma festa do povo judeu e eles esperavam que Jesus fosse, porque todo mundo foi. Jesus já tinha feito inúmeros milagres, já tinha andado sobre a água, já tinha multiplicado, já tinha curado, tinha feito de tudo já, né? O ministério bombando no auge, eles esperavam Jesus e ali o povo falando dele, mas eles falavam com medo de morte. E a Bíblia diz que eles falavam bem baixinho, com medo de que algum judeu pudesse ouvir. Um camarada que estava se movendo em milagres e manifestações, eles viam que aquele de fato era o Messias, mas o medo de ser morto impedia que eles fossem adiante, impedia que eles espalhassem uma mensagem, impedia que eles até vivessem em Cristo alguma coisa, impedia até que eles fossem até Cristo. Eles tinham medo, eles viam de longe. O medo de alguma coisa dar errado fazia com que eles ficassem vendo e assistindo Jesus de longe. Mais adiante, um pouquinho ainda em João, no capítulo 9 e no verso 21 de João, no capítulo 9, no verso 21, diz o seguinte, sobre uma cura do jovem cego. Mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos, perguntaram a ele. Idade ele tem, vai falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. O filho, que era cego de nascença, havia sido curado. E aí os sacerdotes estavam procurando entender o que tinha acontecido. E todo mundo, aquele rumor, aquele zum de que Jesus tinha curado um cego de nascença. De repente eles acham os pais do menino. Vocês que são os pais, né? Sim. É verdade que Jesus curou o filho de vocês? Foi Jesus que curou? É verdade que esse Jesus é o Messias? É esse aí que estão falando que curou? Um olhar para o outro pensando, rapaz, se a gente diz que ele é Cristo e que ele curou, nós vamos passar uma vergonha aqui, nós vamos ser expulsos daqui. Qual é a resposta deles? Meu filho é maior de idade, responde por si só, pergunta para ele. Tipo assim, ele que se vire, meu amigo, porque se eu falar que foi, o que vai ser de nós? Porque tinham medo de serem expulsos, de serem expostos, de serem rejeitados. Faz com que eles perderam a chance de entrar na história, e eu e você hoje estamos falando dele. Porque se esses pais abrem a boca para manifestar o que de fato tinha acontecido, eu e você hoje, 1º de outubro de 2017, num dia chuvoso, onde o céu caiu na região, nós estaríamos dizendo pais corajosos, exemplos de pai, que falam o seguinte, sim, é Jesus, mudou a vida do meu filho, ele é Cristo. Mas não, hoje a gente está falando que eles tiveram medo, o medo os travou, colocou eles em pânico, impediu que eles pudessem ter acesso àquilo que Deus tinha. Nós podemos contar inúmeras histórias de medo, de que a Bíblia tem, de como as pessoas travam e não conseguem ir adiante daquilo que de fato é o propósito e é o chamado de cada um. Mas talvez o que eu lembro e o que eu tenho visto que mais perdeu na vida por causa de medo foi um cara chamado Saul. Um rei conquistador de nações, um guerreiro por si só, um cara que não tinha medo, que não tinha receio de nada e de ninguém, e que foi consagrado rei porque era guerreiro. Porque o povo clamou por um cara que não tivesse medo e que pudesse levar o povo rumo àquilo que Deus tinha. Acharam quem? Acharam Saul. E justamente o que tirou ele do trono foi justamente um momento de total pânico e medo, que expôs uma vida inteira longe de Deus. Eu quero convidar vocês para a gente ler 1 Samuel, capítulo 13.
quando Deus decreta que o medo de Saul fez com que ele perdesse absolutamente tudo que ele tinha. 1 Samuel, no capítulo 13, é o último versículo que a gente vai ler, últimos versículos, 1 Samuel 13, 5, a gente lê ali até o finzinho, tá? 1 Samuel, capítulo 13, Velho Testamento, versículo 5, os filisteus reuniam-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Saul, o rei do povo de Deus, né? Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessavam o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Ele esperou 7 dias o prazo estabelecido por Samuel, que era o profeta Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começavam a se dispersar. E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado o prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder sobre o seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Aqui é uma cena tapada de medo. Saul tinha um acordo com o profeta Samuel, que toda vez antes ele ia à guerra, ele oferecia ao Senhor um sacrifício, um holocausto. E aquele sacrifício era uma adoração, um agradecimento ao Senhor, e pedindo que ele viesse e que combatesse por eles. E não importava a dificuldade da batalha, quando ele oferecia sacrifício, Deus vinha e eles eram vencedores. Não importa se estavam em número menor ou maior, se a dificuldade era pequena, média ou grande, sempre venciam, sempre ganhavam, porque ele obedecia ao Senhor. Tinha um princípio estabelecido e ele obedecia esse princípio, e eles eram vencedores, não importa o que acontecia. E nessa hora foi mais uma daquelas vezes. Saul já tinha sido vitorioso inúmeras vezes, não tinha por que ele duvidar de que Deus seria com ele de novo, mas alguns elementos estavam diferentes. O povo contra ele era um povo que se juntava para guerrear contra ele de grande número. E era tantos homens que eles compararam, a Bíblia compara a areia do mar. Ou seja, não dá para contar. Era muita gente. E aquele povo todo lá embaixo, e os guerreiros começaram a olhar um para a cara do outro: nós estamos em número menor, então vamos fazer o seguinte, o troço está meio feio, e nós tínhamos estabelecido um prazo para o profeta Samuel vir e fazer o holocausto para a gente ir para a guerra e ganhar. Mas o profeta Samuel não veio, estava atrasado. Meu amigo, naquela época eles ou caminhavam, ou andavam em cima de um jumento, cara, um camelo. Atrasos eram compreensíveis, ou não? Meu amigo, não, tu deu um prazo para chegar aqui, pô, não chegou. Meu amigo, se hoje o trânsito é desculpa para a gente não chegar nos compromissos, pô, naquela época, meu amigo, não tinha nenhum meio de transporte, o camarada atrasou. E o povo de Deus, vendo aquela cena, pensou: não vai vir. Não vai vir, e se ele não sacrificar,
a gente vai perder a guerra, porque olha a nossa quantidade, olha o nosso número que nós estamos e olha o número do inimigo. O pessoal começou a ir embora, cara, começaram a entrar nas penas das rochas, começaram a achar poço vazio, entra no poço, começaram a achar cisterna, tudo que deu de buraco para se enfiar, eles se enfiavam e começaram a fugir, e Saul, que era o rei, olhou, agora piorou. Meu amigo, profeta não veio para o sacrifício. Sem Deus nessa batalha a gente não vai ganhar. O meu povo, os meus guerreiros já estão com medo, tremiam de medo, a Bíblia diz. Ele ficou com medo também e falou, quer saber? O sacrifício é só um protocolo, é só queimar um bicho ali, beleza, sacrificou e a gente vai para a guerra. Chama lá, traz o holocausto. O povo diz, tem certeza? Então pode fazer, meu amigo, é só um protocolo. É só um protocolinho, é só uma benzedura, é só tirar água na cabeça e é só abaixa aqui, faz o sinal da cruz, tá tudo certo, vamos lá, é um protocolo padrão. Chamaram tudo, montaram lá, bota fogo, quando a fumaça subiu, o velhinho Samuel, num jumento longe, enxergou e disse, deu caca, ferrou. E ele chega lá e pergunta, a Bíblia diz que ele pergunta para Samuel, pergunta para Saul, e aí o que aconteceu? Ah, tu não veio, culpa tua. A culpa é tua, tu não veio, e eu botei fogo, e o povo estava indo embora, e cheio de desculpa, né? Porque ele desobedeceu. Desculpa, ele tinha bastante para desobedecer, né? Deu tudo errado, e ele disse, cara, não, tu não entendeu, cara. Tu não entendeu. O sacrifício por si só não trazia a presença de Deus. O que traz a presença de Deus é o nosso coração devoto, sincero, honrando Ele, honrando aquilo que nós estamos fazendo. Você desobedeceu, cara. Você criou um padrão comum e você achou que aquilo era o suficiente para mover na tua vida. Cara, e tu desobedeceu. E o troço foi tão feio que eu estou removendo de ti o trono. E o pessoal acha que porque ele removeu o trono, logo veio Davi, né? Não veio Davi. Davi veio 30 e tantos anos depois. Davi nem nascido era. Quando ele é destituído da parte de Deus, nasce Davi. Nasce o homem para substituir. E ele fica no reinado esse tempo todo. O que nós temos que entender é o seguinte: existem alguns princípios quando nós estamos no meio da confusão e que o pânico toma conta de nós, nós temos que entender algumas coisas. Pedir para o Rafão, por favor, coloca no telão ali, Rafão. Algumas coisas que nós temos que aprender no momento em que o pânico bate. Primeiro, aprenda a ver corretamente o que está acontecendo ao teu redor. Segundo, aprenda a pensar corretamente. Terceiro, aprenda a sentir corretamente. E o quarto, aprenda a valorizar a palavra de Deus. Vamos ver o primeiro aqui na palavra? O verso 11 diz o seguinte: respondeu Saul, o que você fez? Samuel perguntou, o que você fez? E Saul disse, quando eu vi os soldados que estavam se dispersando, ele começa a contar. Quando eu via, portanto, eu via que o povo se espalhava. Quando eu vi, deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que você vê é o de fato o que está acontecendo. Inclusive eu tenho a ministração aquela do óculos, lembra que eu boto óculos e tal? Nem tudo o que você está vendo é exatamente o que você precisa entender e ver. O que ele estava vendo não era a realidade de Deus, porque ele já tinha visto aquela cena muitas vezes na sua vida. Ele já tinha visto o exército inimigo muitas vezes maior do que o dele. Não era novidade, o que ele via não era diferente do que ele já tinha vivido, mas naquele momento ele entra em pânico. E o que ele via fez com que ele tomou uma decisão. O que ele via e o que nós vemos ao nosso redor não necessariamente é ou representa aquilo que vai nos derrubar. Porque se isso fosse verdade, Jesus não conseguiria dormir no meio da tempestade num barco. Jonas não teria visto Deus no meio ou dentro da baleia. Davi, quando viu o gigante, ele não viu um gigante.
Nem tudo o que nós vemos é exatamente o que representa. No meio do temporal, da confusão, do estresse, não é exatamente o que está acontecendo, mas é o que nós estamos vendo. É o que essa carne está enxergando, mas não é exatamente o que representa. Mas é o que nós vemos. O grande desafio eu vou ser deixado levar, eu vou me deixar levar por aquilo que eu estou vendo, ainda que os meus olhos contemplam algo diferente do que parece ser. Segundo, segue mais adiante, e ele diz no verso 12: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei e não busquei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Na minha versão aqui, logo no começo, depois, no verso 11 ainda, tá? Lá no fim, esse é o 12 já. Quando eu vi os soldados desceram e se dispersaram, e que não tinham chegado o prazo estabelecido, e os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei. Eu disse, na minha versão, pensei. Está na Bíblia em inglês também, diz eu pensei. Eu pensei, estou roubado. Pensei comigo, ferrou, cara. A casa caiu, o negócio descambou. Não necessariamente o que você pensa também é o pensamento de Deus. Porque os sonhos e os propósitos de Deus são mais altos do que os nossos. Os planos dele são mais altos do que os nossos. O que ele pensa não é o que nós pensamos. Aí ele diz assim, mas Samuel, eu pensei... Não, cara, você pensou errado, cara. Pensou errado. Tá, mas é o que parecia. Não, cara, mas não é aí, cara. Você entendeu errado. Quantas vezes você pensou que você ia perder uma guerra e porque nós sacrificamos ao Senhor nós ganhamos? Você pensou errado, cara. A Bíblia diz que tudo que você deve guardar, guarda por o quê? O teu coração. Não confia, cara, em tudo que passa pela tua cabeça. Não confia em todos os teus pensamentos. Eles não são os pensamentos do Senhor, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os teus. É o que a Bíblia nos ensina. Quando eu penso por baixo, eu perco a chance de poder tocar naquilo que Deus tem. Quando eu penso muito embaixo, posso ser sincero com vocês, alguma vez na minha vida, eu estava conversando com o Anderson lá em Toronto, no meio daquela conferência, nós sentados numa área restrita daquele povo todo, aqueles grandes homens e mulheres de Deus, eu olhei para o outro e disse, cara, alguma vez na tua vida, nesses anos que a gente tem em contato, a gente pensou que a gente ia ter o privilégio de sentar com grandes homens e mulheres de Deus dessa forma, assim? Esse cara lembra quando a primeira vez que a gente veio para cá, a gente parou numa fila, porque tinha uma fila, porque 5.000 pessoas iam entrar na igreja, e nós paramos numa fila, cara, para entrar, e sentar lá no fundo e olhar os caras através de uma televisão, porque o telão era na frente, e acabava o espaço do telão, eles botavam uma televisão, e lá no fundo estava indo sentado numa cadeirinha, comendo cada palavra, aprendendo cada coisa. Eu disse, cara, eu quero viver isso na minha vida. Cara, algum dia tu pensou nisso? Eu disse, cara, não, jamais. Jamais. Porque os nossos pensamentos são muito baixos. Não confie em tudo que passa pela tua cabeça. O 3, ele diz, verso 12: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. A face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci um holocausto. Eu me constrangi, eu senti que o troço estava indo por água abaixo. E eu sei que as mulheres têm o chamado sexto sentido, e é verdade. Acho que as mulheres são mais sensíveis, e elas realmente entendem algumas coisas, às vezes que os homens não estão entendendo, e muitas vezes eu tenho que dar razão
para minha esposa, não é verdade. Eu achei que não era, senti diferente e hoje eu estou vendo, eu aprendi a confiar nela em algumas coisas porque a gente sente errado. Sente errado. Não, mas eu estou sentindo. Eu falei, cara, é um sentimento da parte de Deus? É o Espírito Santo está tocando? Ou é a tua carne que está com medo, apertou, e agora você está sentindo de fazer isso porque apertou o sapato, porque a coisa está difícil, e agora estou sentindo. De Deus ou de quem é esse sentimento? Sentiu errado, cara. Nós vemos, nós pensamos e nós sentimos errado. Quando o medo bate, quando a situação ela complica, os nossos sentimentos não são confiáveis. Não são confiáveis. Sabendo disso, que Deus estabeleceu alguns princípios. Ele disse, cara, eu sei que é coisa difícil, por isso que tu vem para mim. Por isso é que tu me busca. Por isso que tu me encontra. Porque quando tu me encontra no meio dessa situação, tu vai enxergar como eu enxergo, tu vai pensar como eu penso, tu vai sentir o que eu sinto. Porque se depender de ti, tu vai fazer caca. Vai dar errado. Ele ainda diz, eu não orei a ti, eu não busquei a ti. Rapaz, tu mesmo está entendendo que tu fez errado, por quê? Porque no meio de uma situação de medo e de pânico, os nossos sentimentos não são confiáveis. Tem algo errado. Nós andamos rumo ao padrão de atitude que todo mundo faria. Os guerreiros de Saul fugiram como qualquer guerreiro fugiria. Saul resolveu seguir um protocolo como qualquer pessoa faria, mas ele não era qualquer pessoa, ele era um servo do Deus Altíssimo. Nós temos algo diferente. O que nos diferencia de qualquer outra pessoa que não conhece a palavra de Deus é que nós conseguimos superar o medo com Ele. Nós ainda temos o medo, mas nós temos Ele. Quem vence a nossa batalha é Ele. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas toda vez que eu entendo que ela é contra a carne e contra o sangue, eu tenho que seguir no meu braço. E aí faz o teu caminho, Saul fez o dele e deu o resultado que deu. O que nos diferencia de pessoas que não conhecem a palavra de Deus é que nós temos o privilégio de entregar para Ele e de viver o que Ele tem e de buscar a sua face e de ver a manifestação genuína de Deus. É isso que nós estamos vivendo. É isso que Deus tem. Nós estávamos compartilhando lá em Toronto com alguns pastores e amigos, e o pessoal feliz assim com a forma incrível que Deus manifestou a sua graça conosco, como família, de ter uma casa própria, de conseguir alcançar mais pessoas, de conseguir atender mais pessoas, de conseguir concentrar melhor os recursos que caem aqui dentro, de forma mais inteligente usar os recursos que tem, não ficar desperdiçando com aluguel e outras despesas, enfim, compartilhando tudo isso que vai ser importante para nós e para o reino de Deus neste lugar. Eles começaram a contar os testemunhos deles, eles nos ouviram atentamente, e isso nosso serviu de encorajamento para muita gente. Mas um deles, o Catch the Fire da cidade dos Estados Unidos, ele conta que o prédio que ele tem hoje, o proprietário disse, cara, vocês não querem comprar esse prédio? Eu disse, cara, eu gostaria. Tá, mas então bota um preço aí. Eles colocaram um preço. E eles, não, eu vou comprar. Então ele estabeleceu um prazo para comprar, mas ele não tinha dinheiro nenhum. E ele recebe no correio um cheque de $1 milhão. Aí você fica assim, rapaz, começar a orar pelos carteiros do Brasil, né, cara? Fico pensando no carteiro, largando um cheque. Ele não tinha noção do que era aquela cartinha que ele botou ali, né? Agora, aconteceu há poucos meses atrás, o pessoal de Toronto, a igreja de Toronto tem um prédio gigante, é enorme o prédio. Uma estrutura linda.
que eles ainda tinham financiamento para pagar. Teve um irmão que chegou e perguntou para eles, olha, quanto é que ainda falta para pagar esse prédio? Agora? 60 dias talvez? 90? Olha, ainda faltam muitos anos para pagar, muitos anos para pagar. Ainda faltam 1,2 milhão de dólares ainda para pagar esse prédio. E ele disse, cara, eu fiz um negócio aí, Deus me abençoou. Eu vou pagar esse 1,2 milhão. E ainda ele pergunta mais, eu vi que vocês estão reformando os banheiros. Quanto é que falta para reformar os banheiros? Ainda falta mais uns 100 mil, tá? Então vamos arredondar esse valor para cima aí. Gente que eu nunca vi ter medo de desafio nenhum, e o desafio era gigante. Esse povo serviu fielmente o Senhor por anos e anos e tem servido o Senhor. Anos e anos eles têm servido o Senhor e passando por dificuldades enormes, e muitas vezes as pessoas ofertavam na igreja muito dinheiro, milhares de dólares passaram pela igreja, que caíram nesses cestos da igreja lá, e ao invés de eles pegarem esse dinheiro e pagarem o prédio deles, sabe o que eles faziam? Mandavam para o ministério da Heidi Baker na África, deram bolsas para mim e para a Raquel estudar lá. Quantas vezes pagaram passagem para o Anderson e para mim, essas passagens que o Anderson e a Miriam foram para lá, eles mandaram para eles. O Anderson e a Miriam tiveram o privilégio de, cara, nós estamos mandando 2 passagens para vocês. Esse dinheiro que eles podiam pegar para eles e pagar o prédio deles, nós vamos plantar no mundo. E esse dinheiro volta e esse dinheiro cai lá. É assim que funciona o reino. Nesse momento de grande dificuldade, quando eles estavam passando por enormes dificuldades, eu me lembro que eles compartilhavam às vezes, pediam oração, eles estavam com grande dificuldade financeira. Teve um período que teve o SARS, que é uma gripe asiática, que um dos focos no mundo foi Toronto, e o pessoal parou de ir para lá. Com medo de pegar essa gripe. Na época, nem me lembro quando foi, faz bastante tempo isso, mas um dos focos foi Toronto. Eles tiveram que demitir, eles tinham 200 funcionários, num dia só tiveram que demitir 30. E eles demitindo, chorando aquele povo, porque não tinham como manter toda essa dificuldade, todo esse problema, toda essa dificuldade, toda essa estrutura, essa confusão que acabaram vivendo. Eles nunca deixaram de mandar dinheiro para o mundo e dizendo, não, cara, o nosso chamado é mundial, nós vamos abençoar o povo, e eles mandando e mandando. E hoje eles compartilham isso, e eu que olho para trás e quando eu vejo essa história, eu falei, cara, que troço lindo. Nem tudo o que você vê, o que você pensa e o que você sente representa a tua situação. Porque quando nós andamos com Deus, nós entendemos que tem uma palavra, e essa palavra é vida e eficaz. E essa palavra é como uma espada que corta juntas e medulas. E essa palavra é a revelação do próprio Deus. E são princípios e ensinamentos que nos levam a viver uma vida completa. E a nossa vida não é somente um problema. Esse era um problema de Saul. Ele já tinha vivido inúmeras batalhas. Essa era mais uma. E ele opta por abandonar Deus e seguir o seu próprio entendimento, o que ele pensava, o que ele via e o que ele sentia, e resultou no que nós sabemos que resultou. Deus afasta Saul do seu trono e ele perde a chance de colocar a mão naquilo que de fato Deus tinha planejado para ele. Isso acontece com ele, aconteceu com ele, acontece comigo e contigo todos os dias. Você quer um conselho? Não confie no que você vê, no que você pensa e no que você sente quando a coisa ficar complicada. Porque nós não temos a habilidade de enxergar como Deus tem. É ali que você busca Ele. Saúl disse, eu não te busquei. Disse, mas então nós temos que buscar. Quando a coisa fica complicada, cara, eu corro para Ele, eu não corro dele, eu corro para Ele. Ninguém pode fazer e operar a manifestação sobrenatural a não ser papai. Eu sei que em algumas situações da nossa vida, e eu concluo com isso,
Eu sei que algumas manifestações da nossa vida nós conseguimos materializar não uma situação, mas uma pessoa que nos intimida e que nos faz sentir esse medo. Eu sei que em algumas situações da nossa vida nós materializamos alguém, porque essa é a pessoa da nossa vida, ou essa é a pessoa responsável da nossa vida, e nós materializamos o medo. Se no seu caso, no que você está vivendo, você consegue materializar essa pessoa, você precisa liberar perdão. Você precisa no seu coração conseguir passar por essa barreira e você libera um perdão para que ele pare de te intimidar e levar medo na tua vida, fazer com que você trave como travou Saul e que você comece a agir conforme a sua força, a sua ideia, pensando, sentindo, vendo o que você quer ver, o que você quer sentir, o que você quer pensar e perdendo o foco em Deus. Se isso é uma realidade na sua vida, você tem que liberar perdão. Por mais difícil que seja, nós precisamos liberar perdão para pessoas que geram esse medo, para que nós venhamos a ser livres, verdadeiramente livres. Mas se não é uma pessoa, é uma situação, nós temos que buscar a sua face, para que nós venhamos a pensar, sentir e ver aquilo que Ele quer que nós venhamos a ver. Vamos ficar em pé, por favor?